Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel e que traz exatamente a vida de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Mas quando ele era Publio Lentulus, um senador ali na Roma Antiga, um senador que viveu, que esteve ali no tempo que Jesus Cristo estava, na era cristã. Esse livro começou ali no ano de 31 em Roma e logo em seguida eles foram ali para a Palestina e agora nesse capítulo que nós estamos entrando, que é o 8º capítulo, no grande dia do Calvário, já se anuncia que estamos no ano de 33 e aí então o grosso mesmo vai se passar ali em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus Cristo vai estar chegando ali em Jerusalém para aqueles momentos mais difíceis do testemunho que ele veio dar para nos mostrar o que é o amor incondicional. Então esse livro ele faz parte ali da série Romances de Emmanuel, que eu me propus a fazer aqui nos finais de semana. Eu fiz primeiro Paulo e Estevão, que eu deixo aqui para você, se você quiser ver também, que conta então a saga de Paulo de Tarso. E aqui, nesse caso, está sendo contada a história do próprio Emmanuel há 2000 anos. E a diferença entre ele e Paulo de Tarso é que Paulo de Tarso, assim que ele teve a visão com Jesus Cristo ali nas portas de Damasco, ele caiu do camelo, perdeu a visão física, mas a visão espiritual se abriu para ele. Ele disse: mestre, o que queres que eu faça? E a partir daí ele se anulou. Ele mesmo disse: não sou eu mais quem vive, é sim o Jesus Cristo, o mestre, que vive através de mim. E aí com isso ele pôde se limpar de tudo que ele tinha feito antes, que fez com que ele mandasse, inclusive, a matar apedrejado em uma grande cerimônia, como se fazia. Eles descrevem que as pessoas chegavam, cada um tinha o direito de dar uma pedrada e escolher em que parte queria que caísse realmente, com quanta força ia mandar. E alguns diziam: não joga com tanta força para que o espetáculo dure mais tempo, porque se a gente apedreja de uma vez, a pessoa morre. Não tem tanto espetáculo, né? E aí ele presidia esse espetáculo, ele segurava os casacos, as túnicas ali das pessoas para se viesse sangue não sujasse. Então ele ficava ali para ver a consciência dele, nesse caso, onde ele estava totalmente, ele era um doutor da lei, que aplicava sem nenhuma piedade, sem nenhuma fraternidade, olho por olho, dente por dente, ainda que não tivesse tido a primeira, que ele não estivesse revidando, apenas se a pessoa não fosse da raça dele e não estivesse de acordo com o que eles entendiam, cumprindo as leis mosaicas. Porém, assim que ele teve a visão com Jesus Cristo, ele caiu em si e começou a se limpar, e no final nós vimos que o próprio mestre veio buscá-lo nos braços. Porém, Publio Lentulus foi um pouco diferente. Ele teve já o privilégio de se encontrar com Jesus Cristo, mas não aproveitou. E aí, então, agora, depois que ele não aproveitou esse encontro, então as coisas para ele começaram realmente a desandar. Aí, então, o filho dele foi raptado por aquele homem que jurou que ele estava comprando um grande inimigo, que é o André de Gioras, pai daquele jovem, o Saul, que ele, o senador, condenou à prisão perpétua, mandou para as galeras na escravidão, significava a morte. Então essa pessoa foi interceder pelo filho, e o senador disse não. Então ele disse que ele tinha conseguido um inimigo eterno e ele jurou vingança. Foi ele combinado com uma das servas da casa, que raptaram o filho, o neném, o Marcos, o filho dele, do senador, e da Lívia. E aí depois disso ele ficou muito triste, porque ele também foi envenenado, tanto pela Fúvia como pelo Sulpício, contra a Lívia. Eles fizeram que ele pensasse que a Lívia o estava traindo com o governador, que era Pôncio Pilatos. Esse sim estava dando em cima dela, esse sim estava fazendo avanços contra a Lívia, a mulher do senador, desde o primeiro dia que ele a viu. Porém, ela não dava a menor importância para ele, ela não correspondia a esses ataques dele. Então, mas o senador não sabia, como a Fúvia e o Sulpício vieram dizer a ele que viram, ele ficou com a pulga atrás da orelha. E foi por isso que quando ela quis ir ao encontro de Jesus Cristo, encontrá-lo, porque o filho dela tinha desaparecido também, ela estava desesperada com
o comportamento do marido também, que ela acreditava ser por isso. Então ela foi se encontrar com os familiares da Ana, a empregada dela. Ela foi vestida ali de Galileia. E aí quando ela voltou, ela não conseguiu encontrar o marido dela, o Públio, porque devia ser uma casa bem pequenininha, então ela procurou por todos os lugares, mas ele se escondia dela, ele não queria conversar com ela, ela não conseguiu avisar ele que ela iria ao encontro de Jesus Cristo, iria uma das pregações dele ali às margens do Tiberíades. E aí quando ela volta vestida ali nas roupas da empregada, ele a encontra e ele fica realmente revoltado. Ele diz que ela não devia ter feito isso, que se Jesus Cristo fosse realmente o enviado dos deuses, que tivesse curado a filha deles, ele deveria ser perverso por ter permitido que o filho deles fosse raptado. E aí terminou-se assim esse capítulo, esse 7º capítulo, quando ela, depois que ele saiu, bateu na porta, ficou ali numa tristeza indescritível e teve como se fosse transportada novamente, teve a consciência dela unida ali com a consciência de Jesus Cristo, porém enquanto ela estava ali vendo ele falar com ela, houve um barulho e quebrou-se o quadro dessa visão que ela estava tendo. Todavia, a esposa do senador compreendeu que não fora vítima de uma perturbação alucinatória e guardou com amor no âmago do coração as doces palavras do Messias. E enquanto despia os trajes galileus, a fim de retomar o curso de suas obrigações domésticas, de alma límpida e consolada, parecia ainda lobrigar o vulto sereno e amado do Senhor nas eminiscências verdejantes das margens do Tiberíades, através da neblina suave que lhe embaciava os olhos úmidos de pranto. Este então foi o último parágrafo do 7º capítulo. Nós vamos entrar finalmente no 8º capítulo, que é no grande dia do Calvário. E esse é o dia D para o nosso Mestre, para Jesus Cristo, quando ele realmente deu testemunho de quanto ele nos amava. Por isso ele pôde dizer que ele veio nos ensinar o amor incondicional. Ele mostrou aí o que é o amor incondicional. Desde a sua alteração com a esposa, fechara-se Públio Lentulus na mais penosa taciturnidade. Dolorosas suspeitas lhe vergastavam o coração impulsivo acerca do procedimento daquela que o destino algemara ao seu espírito para sempre no instituto da vida conjugal. Não pudera compreender o disfarce de que Lívia se utilizara para o encontro com o profeta de Nazaré, pois o temperamento orgulhoso dele rebelava-se contra aquela atitude da mulher, considerando sua posição social um penhor da veneração e do respeito de todos e dando guarida, assim, às mais penosas desconfianças, intoxicado pelas calúnias de Fúvia e Sulpício. Então aqui, Emmanuel deixando claro então que ele estava ali realmente com essa coisa ali, esse peso ali no coração, porque ele estava intoxicado pelas calúnias de Fúvia e Sulpício, que nós sabemos que Fúvia é a mulher do tio do Públio, o Sálvio, que foi para onde eles foram assim que chegaram ali em Jerusalém, ficaram, acreditou, uma semana ali, e que é amante, por acaso, é amante do Pilatos, que é, por acaso, o marido da irmã dela. Então ela é amante do cunhado dela, o Pilatos, e quando ela viu que ele estava fazendo avanços em relação a Lívia, que não dava a menor atenção para ele, ela ficou com muita raiva, com muito despeito, com muito ciúme, inveja, e por isso ela amou esse plano para manchar então a reputação da Lívia diante do senador. E o Sulpício está ali ajudando ela, colaborando com ela, porque ela prometeu que se ele ajudasse, ela se tornaria amante dele também. Algum tempo decorrera e, enquanto ele se enclausurava no seu mutismo e melancolia, Lívia abroquelava-se da fé nas palavras carinhosas e persuasivas do Nazareno. Nunca mais voltara a ela, Cafarnaum, com o fim de ouvir as consoladoras prédicas do Mestre, do Messias, mas, por intermédio de Ana,
que lá comparecia pontualmente, procurou auxiliar sempre que possível os pobres que buscavam a palavra de Jesus na medida dos seus recursos materiais. Profunda tristeza lhe invadiu o coração sensível e generoso ao observar as atitudes incompreensíveis do companheiro. Mas a verdade é que já não colocava suas esperanças em qualquer realização do orbe terrestre, volvendo as mais ardentes aspirações para aquele reino de Deus maravilhoso e sublime, onde tudo deveria transpirar amor, ventura e paz, no seio farto de soberanas consolações celestes. Então aqui Emmanuel chama atenção para a generosidade de Lívia, porque ela sabe que aquele pessoal que vai ali às pregações, eles vão em busca realmente de consolo moral, espiritual, mas também material. Eles vão muitos com fome. A gente até viu a passagem ali nas páginas anteriores da multiplicação dos pães, porque eles não chegava ali todo mundo com fome, então ela sempre mandava algum dinheiro, como a primeira vez que ela mandou ali para o tio da Ana, e agora então ele mostra também, Emmanuel mostra também que ela já não colocava as esperanças dela em qualquer realização terrena, em qualquer coisa dessa realidade que é fictícia. Ela sim colocava as mais ardentes aspirações para chegar no reino de Deus, o reino que Jesus Cristo veio nos anunciar. Aproximava-se a Páscoa no ano de 33. Numerosos amigos de Públio haviam aconselhado a volta temporária dele a Jerusalém a fim de intensificar os serviços da procura do filhinho, no curso das festividades que concentravam, na época, as maiores multidões da Palestina, estabelecendo possibilidades mais amplas ao reencontro do desaparecido. Então aqui a gente entende que era aquela comemoração da Páscoa judaica, aquela comemoração, aquele evento que comemorava então a liberdade do povo judeu que passou mais de 4 séculos ali presos como escravos no Egito. Então vinha gente de toda a Palestina, e eles se concentravam ali onde estava o templo, onde estava aquele templo de Sião, que a gente viu ali, ele já falou disso, ali nas páginas anteriores, que era aquele templo onde eles acreditavam que era a casa de Deus, Deus estava ali realmente. Então vinha gente de todas as partes, por isso era se concentravam as maiores multidões da Palestina, e por isso ele acreditou que seria mais fácil, talvez, que ele conseguisse então ter mais oportunidades de encontrar o filho desaparecido. Peregrinos incontáveis de todas as regiões da província dirigiam-se para Jerusalém, a participar dos grandes festejos, oferecendo simultaneamente os tributos da sua fé no suntuoso templo. A nobreza indígena também se fazia notar ali em tais circunstâncias através de seus elementos mais representativos. Então não eram só os plebeus, não eram só os judeus pobres que vinham, a nobreza indígena também se fazia notar ali. Todos os partidos políticos se arregimentavam para os serviços extraordinários das solenidades que reuniam as maiores massas do judaísmo, encaminhando-se para lá os homens mais importantes do tempo. As autoridades romanas, por sua vez, concentravam-se igualmente em Jerusalém, na mesma ocasião, reunindo-se na cidade quase todos os centuriões e legionários destacados a serviço do império nas paragens mais remotas da província. Então ali não havia apenas palestinos, como a gente já viu, os romanos também, eles estavam ali com quase todos aqueles mais destacados do serviço do império. Públio Lentulus não desdenhou o alvitre e antes que a cidade se enchesse de romeiros e exploradores, já ali se encontrava com a família, fornecendo instruções aos servos de confiança, conhecedores do pequenino Marcos, de maneira a estabelecer um cordão de investigadores atentos e permanentes, enquanto perdurassem os festejos. Em Jerusalém, o convencionalismo social não se modificara.
notando-se apenas a circunstância de Públio haver dispensado a residência do tio Sálvio, adquirindo uma vila confortável e graciosa em plena rua movimentada, de onde pudesse observar igualmente as manifestações populares. Então aqui Públio aproveitou, já que ele precisava ficar ali mesmo, no meio ali do vucu-vucu mesmo ali, porque ele queria observar tudo de perto, e ele também, ao mesmo tempo, ele não queria voltar para a casa do tio dele, que a gente lembra que assim que eles chegaram em Jerusalém, eles foram para a casa do tio dele, poder do Sálvio, mas o Sálvio é exatamente o marido da Fúvia, que é essa que está então trabalhando contra ele nos bastidores, é essa que já foi falar com ele, então ele sabe de quem se trata, por isso ele não quis voltar para a casa dela. As vésperas da Páscoa chegaram com a volumosa preamar de peregrinos de todas as classes e de todas as localidades provinciais. Interessante observar-se naqueles blocos heterogêneos de povo os hábitos mais díspares entre si. Caravanas sem conto, revelando os mais esquisitos costumes, atravessavam as portas da cidade patrulhadas por numerosos soldados pretorianos. E enquanto o senador fazia comparações de ordem econômica, social e política, observando as massas de povo que afluíam às ruas movimentadas, vamos encontrar Lívia em palestra íntima com a serva de sua amizade e confiança. Sabeis, senhora, que também o Messias chegou ontem à cidade? Exclamava Ana com um raio de alegria nos grandes olhos. Verdade? Perguntou Lívia surpresa. Sim, desde ontem chegou a Jerusalém, saudado por grandes manifestações populares. A ressurreição de Lázaro em Betânia confirmou suas divinas virtudes de Filho de Deus entre os homens mais descrentes desta cidade. E acabo de saber que a chegada dele foi objeto de imensas alegrias da parte do povo. Todas as janelas se enfeitaram de flores para a passagem triunfal dele. As crianças espalharam palmas verdes e perfumadas no caminho, em homenagem a ele e aos discípulos. Muita gente acompanhou o mestre desde as margens do lago de Genezaré, seguindo-o até aqui, através de todas as localidades. Quem me trouxe a notícia foi um conhecido pessoal, portador do tio Simeão, que também veio a Jerusalém nessa grande caminhada, apesar da idade avançada. Ana, essa notícia é muito confortadora, disse-lhe a senhora com bondade. E se eu pudesse, iria ouvir a palavra do mestre onde quer que fosse. Mas bem sabes as dificuldades para a consecução deste intento. Entretanto, ficas livres de tuas obrigações e trabalhos durante a permanência de Jesus em Jerusalém, de modo a bem aproveitares as festas da Páscoa, ouvindo ao mesmo tempo as prédicas do Messias que tanto bem nos fazem ao coração. Novamente, Lívia dando mostras da grandeza do coração dela, da grandeza de que ela era uma romana ali, uma patrícia romana, dizendo então para a escrava, para a serva ali, então já que eu gostaria muito de ir, mas eu não posso, porém você está livre você está de folga, pode ir, enquanto ele estiver aqui você pode ir, aproveita bem. E entregando a criado o indispensável auxílio pecuniário, observava que Ana partia satisfeita em demanda das cercanias do Monte das Oliveiras, onde estacionavam massas compactas de peregrinos, entre os quais se notava a presença do velho Simeão, de Samaria, romeiro desassombrado que não trepidara, apesar da idade avançada, em aderir ao movimento das peregrinações pelos mais escabrosos e longos caminhos. Ou seja, aqui então, Simeão mostrando que ele estava pronto para dar aquele testemunho que Jesus Cristo disse a ele ali na conversa que eles tiveram, quando ele foi até ele com a Lívia, que ele pediria no momento oportuno. Ele não ficou assim, porque não usou a idade avançada como um álibi para não fazer, para não acompanhar. Em casa de Lentulus não havia tanto interesse pelas grandes festividades do judaísmo.
Um único motivo justificava a presença do senador em Jerusalém naqueles dias turbulentos, o da busca incessante do filho que parecia perdido para sempre. Diariamente ouvia os servos de confiança após as diligências empreendidas e de instante a instante sentia-se mais acabrunhado por acerbas desilusões, considerando a luta inútil naquelas pesquisas exaustivas e infrutíferas. Na vivenda clara e ajardinada, as horas passavam vagarosas e tristes. Embalde se movimentavam as ruas, patrulhadas por soldados e cheias de criaturas de todos os matizes sociais. O vozerio das ruidosas manifestações populares transpunha aquelas portas quase silenciosas, como ecos apagados de rumores longínquos. A penosa situação conjugal em que se colocara separava o senador da mulher, como se estivessem irremediavelmente distantes um do outro e destruídos os laços sagrados do coração. Foi a esse retiro de calma aparente que Ana voltou certa manhã, passados alguns dias, a fim de cientificar a senhora da inesperada prisão do Messias. E aqui, gente, eu queria só fazer um parênteses para mostrar então que aqui essa passagem que Jesus Cristo, quando Jesus Cristo chega em Jerusalém, ela já tinha sido ali anunciada quase 500 anos, mais de 500 anos ali antes dele, pelo profeta Zacarias, naquele trecho em que ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Filha de Sião, então, é uma forma poética de se referir a Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então foi dessa forma que eles anunciam que Jesus Cristo entrou ali em Jerusalém, nesse dia ali da Páscoa, da comemoração da Páscoa judaica. E aí a gente encontra aqui também em Mateus 21, a gente encontra essa explicação. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então eu só queria trazer isso para estar ilustrando essa passagem da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, como foi que ele entrou, e para mostrar também que está tudo orquestrado, não é? Por Deus, é tudo nessa nossa vida, nessa realidade aqui passageira, tudo. E quando Deus está vendo que a gente está mais ou menos metendo os pés pelas mãos, que precisa de alguém para nos mostrar, eles não estão conseguindo entender. Eu já mandei esse, mandei aquele, já fiz tudo isso, não estão. Então agora vai você lá, meu filho, e faça isso, dá esse testemunho, esse sacrifício. E aí todos os pormenores, 500 anos, mais de 500 anos antes, já estava determinado que ele viria. Então, para a gente entender que não somos marionetes soltas, está tudo sendo orquestrado. Nós temos o nosso livre-arbítrio. O próprio Jesus Cristo disse ali, ele não veio para burlar para nenhuma lei, para passar por cima de nenhuma lei. Eu acredito que ele falava tanto das leis absolutas, como a lei da causa e efeito. Ele não veio passar a mão na cabeça de ninguém e falar: você fez, mas você está perdoado, porque você conseguiu chegar perto de mim. Mas ainda que você nem me reconheça, nem entenda o que eu vim fazer, você está perdoado. Aqueles que não conseguiram fazer o quê? Então, essa lei da causa e efeito, que é absoluta, e a lei do livre-arbítrio também, eu acredito que é dessas leis que ele estava falando ali na conversa que ele teve com o Públio, nas páginas anteriores. Então, só para mostrar que está tudo orquestrado e do jeito que foi previsto por Zacarias mais de 500 anos antes dele vir, é o que aconteceu então. Porém, aqui já estamos na hora da prisão. A Ana veio então anunciar a Lívia que ele tinha sido preso.
Com a simplicidade espontânea e sincera da alma popular que ela encarnava, a serva humilde historiou com os mais íntimos pormenores a cena provocada pela ingratidão de um dos discípulos em virtude do despeito e da ambição dos sacerdotes e fariseus do templo na grande cidade israelita. E ali no livro Boa Nova, que foi o que eu fiz antes desse, também psicografado por Chico Xavier, mas ditado por Humberto de Campos, essa passagem está bem explicada ali. Como é que Judas, então, ele foi ludibriado por esses sacerdotes fariseus que disseram, eles enganaram a ele, eles disseram que eles iriam prender Jesus Cristo só o tempo em que eles iriam se bater, eles iriam se colocar contra os romanos para libertar os judeus. E aí ele depois seria o rei, mas ele não faria nada porque ele era meio ingênuo. Quem iria realmente governar seria Judas. Então, por causa dessa promessa e também por causa da ambição dele, ele também acreditava que Jesus Cristo fosse um pouco ingênuo, que ele não devia estar pensando nesse Pai maior, ele deveria estar dando mais importância para as autoridades aqui, terrenas, não esse Deus que ele vinha nos dizer que era o grande poderoso. Então foi assim que Judas então foi ludibriado e assim ele traiu Jesus Cristo. Porém, eu li também, não sei em que passagem, que Jesus Cristo também, a primeira coisa que ele fez foi chamar o anjo da piedade, ou o anjo do perdão, o anjo da clemência, um anjo assim para isso, socorrer Judas, assim que ele entendeu que ele tinha se suicidado. Então, aqui, vamos ver então como é que continua. Amargamente compungida em face do acontecimento, assim eu fiz o livro Boa Nova também, eu deixo aqui em destaque se você quiser ver a playlist. Amargamente compungida em face do acontecimento, Lívia considerou que, se fosse noutro tempo, recorreria imediatamente à proteção política do marido, de modo a evitar ao profeta de Nazaré os ataques das ambições desmesuradas. Agora, porém, reconhecia não lhe ser possível socorrer-se do prestígio do companheiro em tais circunstâncias. Mesmo assim, procurou aproximar-se dele por todos os modos, embora improficuamente. De uma sala contígua ao gabinete, notou que Públio atendia a numerosas pessoas que o procuravam particularmente em atitude discreta. E o interessante é que, segundo suas observações, todos expunham ao senador o mesmo assunto, isto é, a prisão inesperada de Jesus Nazareno. Acontecimento que desviara todas as atenções das festividades da Páscoa, tal interesse despertado pelos feitos do Mestre em todos os espíritos. Alguns solicitavam a intervenção dele no processo do acusado, outros, da parte dos fariseus, ligados aos sacerdotes do Sinédrio, encareciam aos olhos dele o perigo das pregações de Jesus, apresentado por muitos como revolucionário inconsciente contra os poderes políticos do Império. Então aqui a gente vê que assim que a Lívia soube da notícia, ela então pensou, se fosse nos tempos em que estava tudo bem entre ela e o Públio, com certeza ela iria ali, encontraria, conversaria com ele de mulher para marido, que se entende, pediria a intervenção dele. Mas agora que as coisas tinham mudado tão completamente na vida deles, ele não tinha mais confiança nela, ela não sabia exatamente porquê, ela não sabia tudo que estava sendo dito a ele por Fúvia e Sulpício, porém ela viu que ela acreditava ainda que fosse pelo rapto do filho deles. Porém, ele estava completamente diferente, saiu batendo a porta a última vez que eles conversaram e agora ela ficou ali esperando na sala contígua ao gabinete dele para ainda assim tentar intervir em relação a Jesus Cristo. Porém, ela notou que ele já recebia várias pessoas, uns que pediam a favor e outros que pediam contra, os sacerdotes do Sinédrio, aqueles mesmo então que estavam ali mancomunados com Judas para então prendê-lo.
E então ela disse, ela então não conseguiu nesse momento, ela foi ali, mas ela não vai conseguir então falar com ele. Debalde esperou Lívia que o marido lhe concedesse 2 minutos de atenção no compartimento próximo do gabinete privado. A ansiedade dela tocava o apogeu, quando lobrigou a figura de Sulpício Tarquínios, que vinha da parte de Pilatos solicitar ao senador o obséquio da presença dele imediatamente no palácio do governo provincial, a fim de resolver um caso de consciência. Públio Lentulus não se fez de rogado. Aqui começa uma das partes mais, realmente aqui, Sulpício vai colocar o prego, realmente vai terminar de bater o prego que ele colocou ali na tampa do caixão do senador. Então, com o que vai acontecer ali no palácio, que a gente vai ver daqui a pouco, não vou dar spoiler. Então, mas com certeza ela então agora não tinha mais a oportunidade de falar com ele, já que ele estava sendo chamado por Pilatos e ele está indo ao encontro dele. Ponderando os deveres de homem de Estado, concluiu que deveria esquecer quaisquer prevenções da vida particular e privada, marchando ao encontro das obrigações que devia ao império, ou seja, nem a busca do filho dele, nada. O homem de Estado passava antes de tudo, ele devia obrigações ao império, e isso que era importante, era isso que ele se curvava. Lívia perdeu, então, toda a esperança de implorar-lhe auxílio para o mestre naquele dia. Sem saber por que, intensa amargura invadia-lhe um mundo íntimo, e foi com a alma envolta em sombras que elevou ao Pai Celestial suas preces fervorosas e sinceras por aquele que seu coração considerava lúcido emissário dos céus, suplicando a todas as forças do bem, livrassem o Filho de Deus da perseguição e da perfídia dos homens. Ao chegar à corte provincial romana, naquele dia inesquecível de Jerusalém, Públio Lentulus foi tomado de extraordinária surpresa. Ondas compactas de povo se adensavam na praça extensa em gritaria ensurdecedora. Pilatos recebeu-o com deferência e solicitude, conduzindo-o a um gabinete amplo, onde se reunia pequeno número de patrícios escolhidos a dedo em Jerusalém. O pretor Sálvio, funcionários de destaque, militares graduados e alguns poucos romanos civis de nomeada, que passavam eventualmente pela cidade, ali se aglomeravam, convocados pelo governador, que se dirigiu a Públio Lentulus nestes termos: Senador, não sei se tiverdes ensejo de conhecer na Galiléia um homem extraordinário que o povo se habituou a chamar de Jesus Nazareno. Esse homem foi agora preso em virtude da condenação dos membros do Sinédrio, e a massa popular que eu havia recebido nesta cidade com palmas e flores pede agora nesta praça o seu imediato julgamento por parte das autoridades provinciais, em confirmação da sentença proferida pelos sacerdotes de Jerusalém. Eu, francamente, não lhe vejo culpa alguma, senão a de ardente visionário de coisas que não posso ou não sei compreender, surpreendendo-me amargamente o penoso estado de pobreza dele. Então aqui, Pôncio Pilatos mostrando quem era ele, que é uma pessoa que ele reuniu todo mundo ali porque ele queria, como ele disse mesmo, lavar as mãos, ele queria, tá certo, ele não via nenhuma culpa nele, mas se o pessoal decidisse que ele deveria ser condenado, ele condenaria, mas não era ele. Então eu acredito que ele está dando ali o testemunho de bastante de covardia, não sei, me foge agora a palavra, e por estar ali, então, passando uma decisão que ele deveria ter tomado, passando para os outros ali, e ainda sem saber, acredito que nesse momento ele não sabia ainda que eles iriam acabar por condená-lo. Neste comenos, penetraram na sala as 2 irmãs, Cláudia e Fúvia, que tomaram assento nesse conselho íntimo de patrícios. Então ali a gente vê que chega Cláudia, que era a mulher do Pilatos, e Fúvia, irmã da Cláudia, que era a amante do Pilatos.
Ainda esta noite, continuou Pilatos, apontando para a esposa, parece que os augúrios dos deuses se manifestaram para minha orientação, pois Cláudia sonhou que uma voz lhe recomendava que eu não deveria arriscar minha responsabilidade no julgamento desse homem injusto. Então, aqui a gente vê que nessa realidade tridimensional de luz e sombras, a luz e a sombra, o mal tem poder, o bem tem poder, mas só quem... O mal tem força, o bem tem força, mas só quem tem poder é Deus. Mas então a luz e a treva, elas fazem a jogada delas. A luz estava ali também, foi a luz que apareceu, porque ele diz... Cláudia sonhou que uma voz lhe recomendava que eu não deveria arriscar a minha responsabilidade no julgamento desse homem justo. Então ele foi avisado, ele sabia que ele era justo. Ou seja, a luz estava trabalhando ali para tentar deixar que não acontecesse. Porém, as trevas também estavam ali incitando o povo, que é quem vai decidir. Então, e incitando ali o coração não muito justo de Pilatos, porque se ele tivesse se guiado pelo sonho da Cláudia e pelo que a própria consciência dele dizia, ele não teria deixado nas mãos de ninguém, ele teria tomado a decisão, ele poderia tomar essa decisão sozinho. Resolvi, portanto, agir em consciência, aqui reunindo todos os patrícios e romanos notáveis de Jerusalém, para examinarmos o assunto, de modo que meu ato não prejudicasse os interesses do império, nem colida com o meu ideal de justiça. De modo que os meus atos não prejudiquem os interesses do império, nem colida com o meu ideal de justiça. Qual será que seria o ideal de justiça dele? A justiça que fosse feita, que envolvesse menos ele, que ele tivesse que responder menos pela decisão que ele tomasse? Deve ser essa, né? Que dizeis, pois, dos meus escrúpulos na qualidade de representante direto do senador e do imperador entre nós, neste momento? Vossa atitude, obtemperou o senador, compenetrado de suas responsabilidades, revela o máximo critério nas questões administrativas. E recordando no íntimo os bens que havia recebido do profeta com a cura da filhinha, embora as dúvidas levantadas por seu orgulho e vaidade, continuou. Aqui, gente, então, vamos deixar esse suspense para ver o que foi que o Públio então disse a essa questão que o Pilatos colocou. Que dizeis dos meus escrúpulos? Essa pergunta na qualidade de representante direto do Senado e do imperador. Então, o que dizeis? Eu que resolvi chamar todo mundo para não me responsabilizar, eu que sei que ele é inocente, eu que recebi o sonho da minha mulher dizendo que não era para condená-lo. Aí ele pede a opinião do senador, que busca ali no coração dele, na consciência dele, os bens que ele havia recebido do profeta, que foi a cura da filha dele, que estava ali, como nós vimos nas páginas anteriores, morrendo na cama com hanseníase. Assim que ela chegou em Cafarnaum, ela piorou muito, mas não o meu primeiro entendimento foi, mas como isso pode acontecer se ela se aproximou mais ainda de Jesus Cristo? E ele diz, Emmanuel dizia que Públio e Lívia já haviam sentido os pulmões, a garganta muito mais, respirando muito mais fácil. Por quê? Porque estavam ali respirando o mesmo ar que entrava no pulmão de Jesus Cristo também. Já a menina, a Flavinha, ela piorou muito. Porém, ela piorou muito exatamente para que o pai dela fosse obrigado, fosse levado a tomar uma decisão que ele tomou quando ela pediu que queria o profeta de Nazaré de ir encontrá-lo. E ele curou, dizendo que não estaria curando por ele, que tinha uma alma superficial e orgulhosa, porém pela fé e amor da mulher dele, da Lívia. Agora, então, ele lembra disso, porém, as dúvidas dele levantadas pelo orgulho e vaidade, vamos ver o que é que ele vai fazer. Então, ele vai continuar, ele vai dar como que diz, o decreto dele, não, ele vai dar a opinião dele
perdi a palavra aqui, com relação a essa pergunta de Pilatos. E aí, então, eu trago a continuação desse capítulo, então, no próximo vídeo. Espero que vocês também estejam tão envolvidos, estejam gostando tanto desse livro como eu estou gostando de fazer, como eu estou gostando de ler, especialmente se você tiver começado, você que talvez nem pensasse que seria possível um dia você ler um livro de Chico Xavier, se você foi ensinado em algum lugar que algum dogma que diz que não se fala com o outro lado, que diz que não há reencarnação. Então, se você estiver ouvindo, vai por mim, vai até o fim. É uma história verídica, com palavras verídicas de Jesus Cristo, que não se encontra em nenhum outro livro. Então, como isso é possível? É possível porque nós estamos todos mergulhados em uma onda eletromagnética, no vácuo quântico, todos estamos dentro do todo, todos temos uma partícula divina em nós. Então, tudo é informação. A mecânica quântica explica, eu não sou expert em mecânica quântica, o que eu sei é o que eu aprendo ali nos vídeos do professor Hélio Couto, e então ele explica que tudo está, já tinha ouvido falar dos registros acásticos, então tudo fica registrado como se fosse realmente um grande reality show, há câmeras para todos os lados, a nossa consciência, a consciência do todo está vendo tudo que acontece, tudo que a gente fez no verão passado, tudo, e então fica tudo registrado. Então por que não seria possível num momento desse em que Jesus Cristo concordou em enviar, ou foi ele que quis enviar através de Chico Xavier e Emmanuel, eu acredito que tinha o livre-arbítrio dele, como era a vida dele, de abrir ou não, mas ele abriu, ele concordou, porque ele disse que não é para que seja uma novela para a gente passar tempo, mas sim um roteiro, para que nós possamos ser como aquele sábio que aprende vendo o outro errar, que não é nem como inteligente, que aprende com o próprio erro. O sábio não precisa errar, ele vê o outro errando, ele já aprende com o erro alheio e já não comete aquele mesmo erro. Já, infelizmente, aquele que não está prestando atenção, esse vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas vai cair, a ficha cai para todo mundo, com certeza, essa é a verdade absoluta. Pelo menos no meu modo de entender. Eu que, como Guimarães Rosa, não sei quase nada, porém desconfio de muita coisa. E é isso que eu trago aqui para vocês nos meus comentários. Se vocês estiverem gostando, por favor, se quiserem me mandar uma mensagem, eu vou ficar super feliz. Se vocês quiserem compartilhar o vídeo com alguém que vocês acreditem que vá também ter tanto esse livro ele brilha, ele traz bênçãos nele, nas palavras de Jesus Cristo. Então, se você acredita que tem alguém que necessite, que você queira passar, vou ficar super feliz também. Se você quiser deixar sua curtida, também, se for leve, faça isso. E se você quiser se inscrever no canal, eu tenho lá também os outros livros, Paulo Estevão e Boa Nova, e muitos outros livros também lá, sempre nessa busca de como é que a gente faz para estar vivendo a vida grandiosa que Deus sonhou pra gente. Como a gente faz para nessa travessia entre luz e sombras e mais ali do lado da luz, encontrar o equilíbrio, porque aqui há pico e vale, é natural dessa realidade. Porém, se a gente aprende como passar pelo vale sem se esgoelar, sem se fazer muito mal, a gente fica muito mais feliz no pico, a gente encontra o equilíbrio e aí a gente pode mostrar também para os outros que talvez nem entendem dessa forma ainda, tá bom? Então tá, gente, fico super feliz que vocês estejam vindo comigo até aqui, espero realmente contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!